Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para a nossa segunda aula sobre princípios de liderança. E hoje nós vamos tratar sobre a questão que existe um custo para se liderar, mas nós temos que lembrar que se estamos dentro dos preceitos de Deus, esse custo ele tem a ajuda de Deus, ele tem a promessa do Senhor que ele vai estar conosco e nós vamos conseguir vencer, né, as questões e o peso que tem dessa liderança. Na realidade, ser líder, eu digo o seguinte, é um chamado de Deus. Tem muitos que estão brincando de serem líderes, que não são, mas aquele que é chamado por Deus para liderar, esse chamado o consome. Ele não consegue viver sem que tenha um objetivo de fazer que a igreja cresça, que o povo de Deus se desenvolva, desculpa. E então, isto gera um custo, mas gera um custo equilibrado, não é? É um custo em que há dificuldades, mas, ao mesmo momento, ele sabe que dentro dessas dificuldades, dentro desse custo, existe a mão de Deus, o segurando, o levando, Deus o orientando a fazer, né, algumas coisas ou alguns itens que precisa de ser levado. Por quê? Porque é chamado, ok? Então, que o Senhor esteja conosco nessa aula e que isso faça ser entendível às nossas mentes, tá bom? Pastor Paulo Rogério falando de Boston, Estados Unidos. Vamos colocar o PowerPoint para tratarmos essa questão do custo da liderança. Aula número 2. O custo da liderança. Olha o que o Senhor Deus fala em Isaías. Este é o princípio que deve permear o pensamento do líder. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Então é o Senhor falando diretamente. Não tenha medo, eu sou contigo. Apareceu alguma coisa que você assustou? Não se assuste. Eu continuo sendo Deus e estou contigo. Eu te esforço, quer dizer, eu te dou forças suficientes para você caminhar. Eu te ajudo naquilo em que você, às vezes, não tem a resposta para dar aos seus liderados, ou às vezes para você mesmo. Mas eu estou aqui e te ajudo. E eu te sustento. Então, independente da situação, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, o caminhar vai ser dotado da justiça de Deus e do amor de Deus que nos sustenta, nos ajuda e nos dá força. Ok? É custoso? É, mas essa palavra é que nos leva a ter a certeza que estamos fazendo a vontade de Deus. O líder, ele pode ter os seus pensamentos, mas ele não pode se apegar somente aos seus pensamentos.
Ele tem que jogar isso para Deus e falar: Senhor, é isso. Já que tu me sustenta com a destra da sua justiça, o que eu estou fazendo, o que eu preciso de fazer, está dentro da sua vontade? Essa pausa aqui foi justamente para você refletir. Vamos prosseguir. Olha, dentro da liderança, nós vamos receber críticas. E essas críticas é sempre aquelas duas, né, que eu gosto de dividir. A crítica construtiva e a destrutiva. A crítica construtiva, tá? Mesmo que venha de encontro ao seu pensamento, líder, não fique rígido, não fique sólido, mas busque entender essa crítica construtiva, porque alguém ou um dos seus liderados está tentando te ajudar. E nós precisamos de ajuda, porque nós não somos super-homens e nem mulheres maravilha. Nós somos pessoas dependentes da graça de Deus. E liderança, eu sempre digo, eu estou líder. Deus me deu, né, desculpa, Deus me deu esse ministério, mas eu não sou eterno. Então, esse tempo em que eu estou liderando ou pastoreando, eu estou líder. Não significa que eu vou ser líder toda a minha vida. Pode ser que isso aconteça. Mas isso não é uma prática que, eu sou líder o resto da vida. Não. Então, a crítica, quando ela é destrutiva, o conselho que eu dou é o seguinte: esquece. Isso é uma prática. Às vezes, a primeira vez você fica nervoso, a segunda você fica irritado. Eu vou desistir, chega, estou cansado. Não. Mas, se nós nos apegarmos à palavra de Deus, vermos exemplos de servos de Deus que foram líderes, essa questão de quando vem a crítica destrutiva, nós sabemos lidar com ela e descartá-la. Como também, quando vem a crítica construtiva, nós sabemos lidar com ela, entendê-la e praticar aquilo que veio para construção. Ok? Outra coisa, solidão. Não é? O custo da liderança, às vezes, passa pela solidão. Às vezes, temos que tomar algumas decisões que vão de desagrado a muitas pessoas. E simplesmente elas nos... É o terceiro aí, elas nos rejeitam. E com a rejeição, às vezes, está incluso a solidão. Você se sente abandonado, né? Você pede ajuda e não acontece. Não é? Então, é um custo que a liderança paga. Mas lembra do versículo do início da aula, 41:10? Eu sou o teu Deus e te sustento pela destra da minha justiça. Risco de fracasso. Nós estamos sujeitos a fracassar. E fracassar não significa que pecar, não significa aqui estar indo de encontro à vontade de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Esse sentido de risco de fracasso olha, eu planejei algo, eu implementei algo e isso deu errado. Então, aquilo fracassou, mas não significa que eu sou um líder fracassado. Entendeu a diferença? Se nós encararmos que nós ainda estamos num corpo de pecado e nós somos homens, nós estamos sujeitos a colocar em coisas que são fracasso. Mas isso não significa que eu sou um fracassado. Isso eu quero que seja bem mentalizado por você. Não é?
E nós temos exemplos na Bíblia, não é? Você lembra das 10 pragas do Egito? Moisés poderia se sentir fracassado, não é? Que até a 10ª praga, né, até o acontecimento da 10ª praga, nós vemos lá uma coisa assim, que Moisés foi lá, né, Arão estava junto com ele, falou, e Faraó endureceu o coração. Veio o castigo de Deus. Deus mostrando a Moisés, não é, que aconteceria aquilo. E mesmo assim, Faraó não liberava o povo de Israel. Então, Moisés convivia com o risco do fracasso, que havia uma ordem de Deus, mas vinham as pragas, mas o povo não saía da escravidão. Mas veja bem, o sentimento que talvez tenha passado de fracasso por Moisés não o deixou desistir do objetivo traçado por Deus: tirar o seu povo da escravidão e do Egito e levá-los até a terra de Canaã. Não é? E outra, exemplo, muitas coisas que eu mesmo planejei, organizei e tudo, falar, vamos implementar isso, ou vamos fazer isso e tal, fracassou, não deu certo, eu tive que mudar o jeito de fazer, o modo de fazer, não é? Então, nós temos esse custo de não dar certo. E não devemos desesperar. Nós temos o sacrifício de interesses pessoais. Nós somos chamados para liderar e pastorear o rebanho de Deus. Então, ele se torna o objetivo principal do chamado de Deus. Ele nos chamou para isso. Não é? Então, às vezes, eu tenho que me sacrificar de interesses pessoais. Como eu gostaria desse feriado, né, estar tranquilo ou ter um momento mais íntimo com a família, mais tempo com a família. Não, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cuidar desse ponto em que Deus me chamou. Eu preciso de preparar um estudo, uma mensagem, talvez é o momento e o dia que eu tenho para aconselhar alguém. Não é? Então, eu sacrifico o meu tempo, seja ele qual for, para a obra de Deus. Então, é um sacrifício? É sim. Mas pastor, você está falando, mas é para Deus. É sacrifício sim. Não é? Às vezes você fica até triste, você olha assim para sua esposa, olha para os seus filhos e fala, poxa, tanto tempo que eu não saio com eles, ou, poxa, eu poderia estar fazendo isso hoje, mas eu tenho que fazer isso, que é para o bem da igreja, não é? No nosso sentimento de homem, às vezes nos deixa triste, mas ao mesmo lado, a gente pensa o seguinte, olha, mas eu fui chamado para isso. Deus me deu esse ministério. Olha o apóstolo Paulo. Se você lê as cartas do apóstolo Paulo, você vê assim, olha, ele diz certas coisas que ele amava as igrejas. Né? Ele sofria pelas igrejas. Né? Então, é uma questão do custo da liderança e que a liderança ela tem que ter consciência disso e saber lidar com isso. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter tempo para a família, um tempo para você mesmo, né? Um tempo para diversão, um tempo para descanso. Não, eu não estou dizendo que você não deve ter. Eu, inclusive, incentivo que você deve ter.
Mas haverá momentos dentro da liderança que você vai ter que sacrificar esses seus interesses pessoais em nome do evangelho, em nome de pastorear o rebanho, em nome do crescimento daquela igreja local, em nome do crescimento daquele ministério. Ok? Você vai precisar tomar decisões pelos outros. Sim, é o custo da liderança. E isso acontece, não é uma ou duas vezes, não. Isso acontece muitas vezes dentro da liderança. Você tem que tomar a frente e dizer, olha, vai ser assim. Né? Foi apresentado aqui a questão, né? Estou colocando um exemplo hipotético, foi apresentado uma questão, e até agora ninguém chegou a decisão nenhuma. Então é o seguinte, eu estou tomando a decisão de que nós vamos fazer assim. Eu estou assumindo a responsabilidade que isso vai ter que ser conduzido dessa forma. Eu estou decidindo. Sabe por quê? Porque, voltando a Isaías 41:10, está lá, não temas. O que é não temas? Às vezes, o líder chega num certo momento em que ele sabe que ele tem que tomar uma decisão, às vezes essa decisão não é agradável, mas ele tem que tomar baseado nos ensinamentos bíblicos, né? E ele teme. Mas o Senhor fala, não temas. Mas só que isso você tem que ter a certeza no coração e na sua mente em que aquilo que você está tomando, apesar de talvez vá desagradar pessoas, você está tomando pela direção de Deus para o crescimento da igreja e para a proclamação do evangelho. Então, há um custo. As pessoas vão te chamar, você é autoritário, você está decidindo. Não, é a necessidade. E aí é aquilo. Por isso que você tem que estar muito bem baseado, muito bem discipulado dentro da liderança, para que, quando precisar de você e só você tomar a decisão, você tenha na sua mente que, apesar das críticas, você fez a coisa certa. Então, é um custo, sim. E você não é autoritário. Houve a necessidade de conduzir e de tomar a decisão. Ir contra a opinião pública. Isso é o que mais acontece. Bom, líderes que são vocacionados e líderes que são dedicados realmente a servir a Deus, eles vão contra a opinião pública. Tá? Líder que todo mundo gosta, que todo mundo está abraçando, como que ele é bonzinho, como que ele é isso, como que ele é aquilo e tal, e me desculpa a palavra, cheio de firula, e cheio de espetáculo e tudo, e que nunca vai contra ninguém, e quando precisa de ir contra, ele foge, ou então ele diz, não, eu prefiro não me envolver com a situação, isso não é líder. Ok? Isso é tomador de conta de rebanho. E como nós temos visto isso hoje? Hoje nós precisamos, para, né, manter uma igreja lotada, de cada dia mais membros, infelizmente, a liderança, para que tenha esse pensamento, infelizmente, eu não chamo de liderança, eu chamo de tomador de conta. Né? Ele quer agradar ao homem, não a Deus. Ele não quer ir contra a opinião pública, isso não vai ser bom para ele. Mas a Bíblia diz o seguinte, que às vezes a correção, num primeiro momento, ela traz raiva, ela traz rejeição, mas depois ela produz frutos. E bons frutos. Não é? Então, a questão
de estar firme dentro do chamado, a questão de estar firme dentro da sua posição, de ir contra a opinião pública, é um custo muito grande. Não é aquilo que eu disse, isso gera lá a crítica, a solidão, a rejeição, não é? A questão hoje é que, infelizmente, nós vemos em muitos líderes a questão de animadores de auditório, não é? Ser bonzinho com todo mundo. E não é bem assim. Josué foi bem claro. Olha, se vocês querem fazer isso, que vocês façam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem fazer? Pode fazer. Ele foi contra a questão ali, ele foi contra a questão daquelas pessoas. Mas ele manteve a sua posição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é? E nós temos que ter o nosso tempo. Aí entra naquela questão, às vezes, olhando como humanos, né? O sacrifício dos interesses pessoais. Nós temos que ter tempo para pensar, para orar e para estudar. Líder que não estuda a palavra de Deus, líder que não leia livros, né? Cristãos ou mesmo seculares que envolvam questões de liderança, está fracassado. Líder que não ora não é líder. Líder que não pensa, e quando eu falo pensar aqui, não é o pensamento humano, mas ele pensa e coloca diante de Deus. Ele não é líder. Então, nós temos que analisar isso aqui. Eu estou pensando dentro da vontade de Deus? Eu estou orando pela minha situação de líder e pelo meu ministério, pelos meus liderados? Eu estou estudando a palavra de Deus? Eu conheço a palavra de Deus para ser líder? Porque liderança cristã precisa de ter conhecimento da palavra de Deus. É como na vida secular. Se eu sou um engenheiro, eu preciso de estudar coisas ligadas à engenharia, para que eu mantenha a liderança e o conhecimento dentro daquela área. Então, líder que não estuda, que não lê a palavra de Deus, esquece. Então, vamos pensar nisso aí, ok? Próxima aula, a gente tem um outro assunto, que são os inimigos da liderança. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fique com Deus. Tchau, tchau.